Boa tarde, amigos e amigas do Face. Estamos aqui, mais uma vez, nos estúdios da Rádio Cidadania, para apresentar os 60 minutos. 60 minutos é um jornal que a gente mostra as notícias do dia daqui da cidade, do Brasil e do mundo, sempre ao vivo pelo Face. E também estamos aí em várias outras alternativas para você acompanhar a Rádio Cidadania, que há 14 anos transmite a boa música brasileira, a boa música internacional, música sertaneja raiz, até mesmo música clássica aos domingos. Nós temos o jornalismo diário, sempre às 13 horas. Temos também muita música popular brasileira. Tem programas gravados da Rádio Câmara, Rádio Senado, também da Abravídeo. São parceiros nossos que nós temos a alegria de compartilhar. E realmente a cidadania tem essas prioridades e nós gostaríamos de contar com sua audiência e também compartilhar aí a nossa transmissão ao vivo aqui na Cidadania FM. Ok? Está começando, está dado o sinal aí pelo Titonelli que o programa vai começar. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 11 minutos. Muito boa tarde, amigos da Cidadania, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Estamos começando os 60 minutos aqui pelo 104.9 da Cidadania, também pela internet, no nosso blog da Cidadania FM, www.radiocidadania.com.br. Também pelos aplicativos, o seu celular, Rádiosnet e também o TuneIn. Você consegue sintonizar a cidadania onde quer que você esteja. São essas as várias opções para você acompanhar e também ao vivo agora pelo Facebook até às 14 horas. Começando o programa de hoje com os destaques da edição 28 de dezembro de 2016. O ano está chegando ao fim. Os nossos apoiadores culturais, as empresas aqui conosco. Também os nossos amigos, amigas, aniversariantes. Estaremos falando das principais notícias aqui da cidade, do Brasil e do mundo. Vamos falar aí exatamente um dos acusados da morte do ambulante foi preso. E estão oferecendo uma recompensa de 50 mil para quem indicar o paradeiro do outro. A CNH, a nossa carteira nacional de habilitação, vai ter novo modelo a partir do dia 2 de janeiro. O indicador da incerteza da economia. Até a incerteza da economia tem indicador, sabia, Titonelli? Está piorando a situação. Uma retrospectiva dos fatos principais. Vamos focalizar hoje a atuação de Eduardo Cunha, lembra dele? E também do Renan Calheiros, à frente dos poderes legislativos, Senado e Câmara Federal. A Turquia e a Rússia fazendo aí um plano para cessar fogo na Síria, o absurdo que acontece na Síria. História hoje, falando dos 79 anos da morte de Maurice Ravel, o autor aí do famoso Bolero de Ravel. Um especial que mostra também um pouquinho da história do Cazaquistão, os 25 anos da independência, que são matérias em parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 minutos, com Ernesto Albuquerque.
13 horas e 14 minutos, mandando um abraço para quem aniversaria hoje, o Eduardo Ramos, nosso amigo aqui na nossa agenda do Face e também aqui da nossa agenda da cidadania. Um abraço para o Eduardo, a Isabel Adilson Oliveira Dotti, ambos aí no casamento, fazendo aniversário. Também a Malvina Nazário, aniversariando hoje, e a Ana Florinda, que é filha do Pedrão do táxi aqui do São Benedito. Um abraço aí para todos os amigos que estão no Face, com a Mônica Puchel, a Elaine Modas, Júlia Almeida, Isabela Garcia, aniversaria hoje também, a Cidinha Souza, a Tânia Machado, a Sofia Gicos, a Paloma Contrucci, a Karina Rubim Moreira e o Flávio Rocha. Parabéns aí a todos os amigos e amigas que estão aí conosco. Inclusive, quem quiser compartilhar a nossa imagem do Facebook, pode compartilhar também. E já aproveito para mandar um abraço para o Mauro Gonçalves Pérez, que é lá de São Paulo, e está dizendo o seguinte para nós aqui: estamos aqui em São Paulo assistindo ao programa. Obrigado aí ao Mauro Gonçalves, que é cerimonialista. Está dizendo que com calor e tudo, ele está firme lá e avisa que hoje é o dia do salva-vidas. Haja calor, não, Mauro? Também manda um abraço para nós, muito obrigado. E muita saúde, né? Muita saúde para todos nós aí. 2016, vamos dizer o seguinte, fora 2016, né? E fora outras coisas também que para 2017, porque o Brasil está precisando de muito fora, né? Todo mundo sabe de fora o quê, né? São 13 horas e 16 minutos. Vamos ver a previsão do clima, confirmando aí o calor. Agora deu uma amainadinha na temperatura, uma amenizada, né? Usando um termo mais adequado, na temperatura, mas a sensação térmica na parte da manhã estava incrivelmente quente. 32 graus a máxima aqui para Avaré, a mínima na faixa de 22 graus, possibilidade de chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Essa é a previsão aqui para a estância turística de Avaré. Portanto, teremos pancadas de chuva hoje, 5h31 o horário do nascer do sol e 19h03 o horário do pôr do sol. E nos próximos dias, quinta, sexta e sábado, vamos dar uma olhadinha aqui, teremos temperaturas de 22 a 34, com possibilidade de chuva também da mesma maneira para os próximos dias. Sexta-feira, 23 e 31 e sábado, 22 e 28 graus centígrados, com bastante possibilidade de chuvas, sempre na base da pancada e um pouquinho de trovoada. E um abraço aí para o Sebastião Severino Neto, também mandando um recadinho. E o problema do lixo na nossa cidade, tem alguma informação? Faz uma semana que o lixeiro não passa. Atenção, prefeitura. Depois, ô Sebastião, passa o nome da rua aí para nós. Aí. O pessoal tem reclamado mesmo de acúmulo de lixo, final de mandato, final de governo, está complicado. Na verdade é essa. Pessoal da garagem municipal, por favor, aí, com certeza, o Sebastião, o endereço, a rua, que é onde ele mora, para a gente poder falar aqui ao vivo, né? São exatamente 13 horas e 17 minutos. Vamos à primeira matéria nacional, informando um dos acusados da morte do ambulante já foi devidamente preso. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Prazo para justificar voto termina amanhã. Preso um dos assassinos de ambulante em São Paulo. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ricardo Martins do Nascimento, de 21 anos, que espancou até a morte o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, foi preso na noite desta terça-feira na cidade de Itupeva, região de Campinas. O outro envolvido, Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26, continua foragido. Testemunhas disseram que Luiz Carlos vendia salgados e refrigerantes do lado de fora da estação, quando dois homens se desentenderam com ele e passaram a agredi-lo. O ambulante defendia moradores de rua, e um deles, uma travesti, que também foram agredidos pelos dois suspeitos. O vendedor tentou correr até a bilheteria da estação, na estação Pedro II do metrô, mas foi atingido por vários golpes e caiu no local. Ele foi socorrido e levado ao hospital por agentes de segurança do metrô, mas não resistiu aos ferimentos.
Quem não votou nem justificou a ausência no segundo turno das eleições municipais de 2016 tem até amanhã para apresentar justificativa em qualquer cartório eleitoral. Para isso, basta apresentar o requerimento de justificativa e a documentação que comprova a impossibilidade de comparecimento ao pleito para que o juiz eleitoral a examine. Depois de 27 anos, moradores de Contagem, Minas Gerais, vão voltar a pagar o IPTU. Mesmo com protestos de moradores, a Câmara de Vereadores votou favoravelmente a cobrança do imposto. Os detalhes com Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência. Além dos que já pagam imposto, como donos de estabelecimentos comerciais, lojas vagos e áreas maiores que 720 metros quadrados, agora terão de arcar com o IPTU todos os imóveis utilizados, até como residência, que tenham seu valor venal superior a R$140 mil. A exceção para a nova cobrança é no caso de imóvel registrado em nome de aposentado, com renda total líquida inferior a R$5.190 e que tem apenas um único imóvel registrado em seu nome no município. A volta do IPTU em Contagem se deu a partir de uma emenda apresentada em votação de segundo turno no projeto de lei de autoria do Executivo que limitava o aumento a 10% para quem já paga o tributo. A proposta foi aprovada pelos vereadores, mas acabou vetada pelo prefeito Carlos Moura. O veto foi derrubado ontem em uma votação de cerca de 15 minutos pelos mesmos vereadores que já tinham se manifestado a favor do retorno do imposto. A previsão é de que cerca de 40% dos imóveis deixarão de ser isentos. Os vereadores estimam que a cobrança vai gerar uma arrecadação entre 50 e 60 milhões de reais. De Belo Horizonte, da Rádio Confidência, Gustavo Abreu. Edição Priscila Mazenotti, apresentação Gilson Santa Fé, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. (13h21). Interessante essa informação que agora saiu sobre Contagem. Lá havia grande isenção de IPTU, viu, Titonelli? E os vereadores aprovaram a cobrança, diminuíram a isenção, né, de IPTU. O prefeito vetou, o prefeito que está saindo vetou a aprovação de um projeto que ia gerar aí 50 milhões de reais ao ano. E os vereadores derrubaram o veto e vai valer a lei que a Câmara fez. Então, 40% dos imóveis lá terão agora a cobrança de IPTU. Só o pessoal provavelmente é simpatizante do próximo que vai entrar, porque vai aumentar a receita da Prefeitura. Obrigado a Bárbara Minatel, a Maria Conceição Munhoz, a Dalva Nogueira, o Augusto Alves da Rocha Filho, também o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista de São Paulo, o Sebastião Severino Neto e a Dalva Nogueira, todos aí clicados, enfim, acompanhando na internet também o nosso programa, no Facebook. Eu queria aproveitar, o Sebastião Severino disse que não está coletando lixo lá na rua Antônio Vicentini, altura do 345, Jardim Boa Vista. Atenção, Prefeitura, atenção, garagem. Vamos coletar o lixo lá na rua Antônio Vicentini, 345. A Dalva Nogueira também está reclamando que na rua Mato Grosso e adjacências não está passando lixeiro. Não pode, né? Precisa passar nos dias combinados. Vamos deixar bem claro isso, vamos combinar isso, né? Realmente, atenção, o pessoal da garagem, o pessoal do lixo, tem muita gente, não são esses apenas, não, outras pessoas já também reclamaram, até na rua Coronel Coutinho, próximo do Rio Grande do Sul, houve recentemente gente que reclamou que havia lixo acumulado, espero que já tenha sido resolvido. E as ruas de Avaré serão bloqueadas para a São Silvestre, que agora chama-se Corrida Elias de Almeida Oado, em homenagem ao ilustre radialista, que foi um dos criadores aí da Corrida de São Silvestre de Avaré. Portanto, as ruas no dia 31 de dezembro serão fechadas no centro da cidade a partir das 18h25. As principais ruas que serão fechadas, anote aí, ó, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, um lado da Paulo Novaes, sentido saída da cidade,
Bahia e Minas Gerais. Por causa da corrida, vai ter que haver esse bloqueio dessas ruas. Também a Secretaria de Esportes está informando aí que para cruzar essas ruas, os desvios serão na Rua Amazonas e Avenida Gilberto Filgueiras e também Linneu Prestes. Todo mundo aí, na verdade, tem que, diz aqui a matéria, tem que contar com a compreensão de todo mundo, porque é uma prova tradicional e realmente necessária a sua continuidade. Algo, uma das mais antigas provas do interior, se não a mais antiga. Olha o número da São Silvestre, 70, quase 70 já a edição, né? Vamos ver se aqui eles anotaram, 71ª, 71 anos de existência da São Silvestre aqui em Avaré. Teve que mudar de nome, porque a Corrida de São Silvestre de São Paulo questionou aí até os direitos desse nome, né? Apesar que santo tem direito, santo, dona? São Silvestre é tradicional, mas enfim, também a homenagem ao Elias ali do lado foi bastante válida. Vamos dar uma olhadinha nos blogs aqui do Avaré Urgente, nos demais blogs do Jornal do Goiê e outros blogs, também o novo aí, que é o Victoriano, né? Para a gente dar uma olhadinha nas últimas manchetes. O Avaré Urgente está dizendo que processo transita em julgado e ex-secretário de Joselir foram condenados, hein? Terão que cumprir pena. Informações obtidas pelo site Avaré Urgente dão conta que a defesa dos ex-secretários de administração Joselir Silvestre, Pedro de Souza e Paulo Décio de Souza, além da servidora Vanessa Nogueira, teriam todos eles perdido o prazo de um recurso e o processo que está tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo transitou em julgado. Segundo dados do processo, que estão disponíveis no site do TJ, a ação transitou em julgado no dia 6 de outubro. Os três foram condenados a 3 anos de detenção no regime aberto. Os três ex-funcionários impetraram recursos no TJ para tentar reverter a decisão, mas os pedidos foram negados pelos desembargadores. Tanto o Pedrinho quanto o Paulo e a Vanessa foram denunciados em 2009 pelo Ministério Público, em razão de, em 2006, exigirem de Flávio Henrique Faria comissões sobre os valores recebidos da Prefeitura por pagamentos de serviços topográficos realizados na cidade. Para a juíza, a doutora Roberta de Oliveira Ferreira, do Fórum de Avaré, as provas materiais, como também os testemunhos sobre os casos, foram suficientes para que os réus fossem condenados. Pedro Luiz de Souza foi penalizado a cumprir 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, podendo ser cumprido em regime semiaberto. Seu irmão Paulo Décio de Souza também cumprirá a mesma pena, bem como Vanessa Batelli Nogueira, podendo todos pagar as penas com trabalhos comunitários. Todos recorreram ao TJ, que manteve a sentença, mas reformulou a decisão de regime semiaberto para regime aberto. O site Avaré Urgente tentou entrar em contato com os envolvidos, porém não foram localizados pela reportagem. Até nós citamos o nome deles, se eles quiserem também se manifestar aqui no rádio, tanto o Pedrinho quanto o Décio e a Vanessa, também estamos aqui à disposição. São 13 horas e 27 minutos. Obrigado a Rose e João Melo, que entraram na nossa página aí, curtindo a nossa postagem no Facebook com a transmissão ao vivo aqui dos 60 minutos. E a Carteira Nacional de Habilitação, a partir do dia 2 de janeiro, novo modelo. Vamos à matéria da EBC. Os motoristas terão um novo modelo em todo o país a partir de 2 de janeiro de 2017. A ideia é garantir maior segurança contra possíveis falsificações. Entre as mudanças está a troca da tinta azul esverdeada da tarja, que fica na parte superior, para a cor preta. Outra novidade é que o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Também foram incluídos o mapa do estado responsável pela emissão do documento no lado direito e no lado esquerdo, sob o brasão da República, aparecerá a imagem do mapa do Brasil. Os condutores não precisam se apressar para trocar as habilitações atuais, que ainda estão dentro da validade. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito de maio deste ano
deu prazo de 31 de dezembro para que os departamentos nacionais de trânsito dos estados e do Distrito Federal possam se adequar aos novos procedimentos. A cada ano, são emitidas cerca de 800 mil habilitações no Brasil. De Brasília, Márcia Vongon. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13 horas e 29 minutos. Um carro bateu em um poste na terça-feira, ontem, na Avenida Celso Ferreira da Silva, no Jardim Europa, em Avaré. Segundo informações, a motorista teria perdido o controle do carro e colidido contra o poste da rede elétrica. Inclusive, está mostrando a foto aí do acontecido. Com o impacto, o poste ficou pendurado somente com os fios de energia. Apesar do acidente, a mulher, felizmente, não ficou ferida. Trechos do bairro ficaram sem energia por cerca de 4 horas e funcionários da CPFL foram acionados e substituíram o poste danificado. Realmente, todo cuidado é pouco, né? Porque poste realmente não é de borracha, não, Tonara? Então, a gente tem que tomar realmente todo cuidado. Aí não sei o motivo que aconteceu, que a pessoa certamente perdeu direção, e aí aconteceu, felizmente, sem nenhum comprometimento maior, principalmente para motorista. Estou observando aqui matéria do O Vitoriano, que é o novo jornal da internet, do Nenê e do Fernando, os vereadores e sua atuação na história. Memória Viva, mostrando um pouquinho da história da cidade. O primeiro Natal Ecumênico de Avaré também é uma parte aí que mostra a chamada História Viva. Vamos dar uma olhadinha nas primeiras matérias aqui deste novo blog, que a gente tem prestigiado. Inclusive, está falando do nosso querido Fernando Pimentel, doutor Fernando Pimentel, 3 vezes prefeito de Avaré, e está melhorando o estado de saúde do doutor Fernando. Ele teve uma isquemia cerebral, estive ontem até visitando, achei que ele está muito bem, felizmente não teve uma sequela mais grave, ficou com uma limitação de movimentos ao lado esquerdo, do braço, da perna, mas está falando perfeitamente, está bem lúcido, conversamos lá animadamente, né? Obrigado aí ao doutor Fernando e a sua filha que estavam lá acompanhando, estivemos lá para dar um abraço nele, que realmente é uma pessoa que a gente tem todo o respeito. 88 anos, 88, 89 anos já, doutor Fernando Pimentel, que foi dentista, né? Todo mundo sabe, foi 3 vezes prefeito aqui de Avaré, e a gente deseja melhoras para que realmente logo ele tenha alta. Duplicação da SP-255, geração de 300 empregos diretos. Eu passei esses dias viajando aí, passamos, realmente há desvios lá, mas eu achei, pelo menos para quem sai da cidade, para quem chega na cidade, tanto na ida quanto na volta, eu achei que a sinalização está adequada. Nos trechos que eu passei, eu acho que dá para ir tocando assim. Quem realmente reclama muito é quem mora lá, naquela passagem de nível, ali na altura da Proeste, né, na altura do Castelinho, realmente ali na hora do fluxo maior de veículo, com certeza deve causar alguns transtornos. Mas realmente a duplicação é necessária, pena que não seja em toda a extensão da SP-255, seria ideal, mas pelo menos no trecho aqui urbano de Avaré, isso já está se tornando uma realidade. Vou dar mais uma olhadinha aqui em outro blog noticioso aqui da cidade, o jornal Dogunhê. Enchentes será um problema para o novo prefeito, aliás, é um eterno problema enquanto não se fizer a adequada drenagem da água de chuva em vários pontos da cidade. Até sempre digo que Avaré é uma cidade até democrática, viu? Porque a enchente afeta mais o centro do que a periferia, diferente de muitas cidades. Também afeta alguns pontos na periferia, mas a parte mais afetada é ali na Rua Lagoas, a Rua Maranhão, que tradicionalmente Avaré, na verdade, para quem não conhece, o pessoal que está de fora, inclusive, acompanhando pelo Face, ela é um vale, e a drenagem de água acumula muito mais na região central, que justamente fica na parte mais baixa. E durante vários governos, houve uma impermeabilização do solo com muitas ruas calçadas, asfaltadas, e sem a correspondente drenagem de água pluvial. Então, a água desce para o centro
E tem algumas ruas, por exemplo, que não são exatamente no centro, como a Félix Fagundes, que realmente não tem drenagem de água e acaba a água correndo na superfície, causando grandes transtornos para quem mora, para quem trabalha naquela região, assim como também para o centro da cidade. 13 horas e 34 minutos, vamos dar mais uma olhadinha, a manchete aqui do Jornal do Goiânia, que chuva não é culpa do prefeito, mas a falta de limpeza em córregos e ruas, sim. De fato, tem que haver uma manutenção adequada e a limpeza adequada, mas o grande problema é a falta de drenagem de águas pluviais adequada, porque todo mundo quis asfaltar, passando asfalto em cima até da pavimentação já existente, e a água corre na superfície. E a água procura o buraco, né, Titonelli? Ela vai correndo, até achar um localzinho para entrar. E acaba acumulando em alguns pontos tradicionais, como também a Major Rangel, que é outra rua que sofre bastante. Lá no Paineiras tem a Rua Dona Dorita, que é um problema sério também com drenagem de água, além de outros locais, outros pontos da cidade. São notícias aqui da cidade. Pai é preso e ficou juntamente com o filho com 45 porções de maconha. Está aí, a família que trafica unida, permanece unida, ou Titonelli? Está aí, o pai e filho com presos por porte de maconha. 13 horas e 35 minutos, Nacional informando, vamos direto a Brasília, e o indicador da incerteza da economia. Para mim é novo esse indicador, vamos tomar conhecimento do que se refere. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Corrida de São Silvestre terá novidades no trajeto. Aumenta índice de incerteza da economia. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Última semana do ano é tempo também de preparativos finais para os atletas que vão correr a tradicional São Silvestre no sábado. A corrida terá novidades no trajeto este ano, como nos conta a repórter Eliane Gonçalves. Essa é a 92ª edição da corrida, que vai contar com 30 mil corredores de vários países, o limite técnico de inscritos para a prova. A corrida esse ano traz novidades no trajeto. Serão mantidos os 15 quilômetros que compõem a prova, mas ruas estreitas, próximas ao Memorial da América Latina, na região da Barra Funda da capital paulista, não estão mais no trajeto. O novo percurso foi acordado com a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, e o objetivo foi garantir mais segurança para os competidores, como explica o diretor técnico da São Silvestre, Manuel Garcia Arroio. A gente espalhou por ruas muito maiores, tá certo? Avenidas muito maiores, mais arborizadas, ou seja, são mais pontos turísticos e para mostrar mais de São Paulo para o resto do Brasil e mundo. Tanto a largada quanto a chegada da São Silvestre serão na Avenida Paulista. De São Paulo, Eliane Gonçalves. O indicador de incerteza da economia aumentou em dezembro pelo segundo mês seguido. O índice passou de 126,4 em novembro para 136,4 pontos em dezembro. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A alta de 10 pontos levou a que o indicador atingisse o seu maior nível desde julho do ano passado. Apesar do aumento de 4 pontos ser considerado expressivo, especialistas ressaltam que o índice vem sendo bastante influenciado pelos acontecimentos políticos ao longo de todo o ano. A ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, será processada por supostas irregularidades na concessão de obras públicas. Ela foi acusada de favorecer o empreiteiro Lázaro Baez, que enriqueceu no governo dela e que está sendo processado por lavagem de dinheiro. Kirchner também teve os bens estimados em 2 bilhões de reais congelados. Ela nega as acusações e diz que tudo faz parte de uma manobra política de seu sucessor, Maurício Macri, para tapar os problemas econômicos do país. Em maio, a ex-presidente foi processada pelo juiz federal, Cláudio Bonadio, pela venda de dólares no mercado futuro, teria causado aos cofres públicos um prejuízo equivalente a 17 bilhões de reais. Edição Priscila Mazenotti. Apresentação Dilson Santa Fé. Trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 40 minutos, mandando um abraço aí para quem está conectado com a gente. A Amália Escuro, obrigado, dona Amália. Augusto Alves Arrocha Filho, a Norma Nascimento, lá em Açoiaba da Serra. Né? Um abraço aí para Norma e para o Paulo, né, que estão nos acompanhando. Também a Dalva Nogueira, que disse que ali na região da Roma, Mato Grosso, adjacências, o lixo não está passando. Atenção, Prefeitura. Também a Maria Conceição Munhoz, a Bárbara Minatel, a Ieda Maria Cruz Medalha, a Nilza dos Santos, sempre estão conectados conosco. Obrigado aí a Nilza, que está desejando tudo de bom para nós. A Ieda, boa tarde para todo mundo. E o Sebastião Severino também está conectado com a gente, dizendo que na Rua Antônio Vicentini, a toa do 345, o lixo está acumulado. Obrigado também ao Rodrigo Valim, que acabou de acessar a nossa página. Obrigado a todos aí. Quem quiser compartilhar, por favor, vamos compartilhar aí, assim aumentando o alcance dos nossos 60 minutos. Lembrando que domingo nós temos a posse dos senhores e senhoras vereadoras, né? Estaremos lá, será às 19 horas, aberto a todo mundo, quem quiser, todo mundo, estou convidando todo mundo, né? Os sócios ouvintes que realmente estejam aí interessados em acompanhar a posse e a eleição na mesa, que sempre tem surpresas na eleição na mesa. Há uma certa disputa, né? Não podemos ainda detalhar todos os bastidores, mas que realmente pode ter alguma surpresa, pode. Obrigado ao Rogério Correia, amigo aí do Titonelli, nosso amigo, né, Rogério? Um abração. Está dizendo o seguinte, ó, está em Cotia, na Grande São Paulo. Estou escutando em Cotia, Grande São Paulo, está trabalhando como locutor de loja lá em Cotia. Bom, Rogério, que foi colaborador aqui da rádio, ele... Pô, Rogério, você está parecendo cigano, né? Não para, rapaz? Então tá bom, deve ter achado uma boa opção lá. Um abração para o Rogério, que a gente sempre brinca com ele, é um bom locutor, não é? Fazia aqui o Manhã Cidadania, às 8 horas da manhã aqui na rádio, durante um curto período aí. E está lá em Cotia, nos acompanhando, aí o milagre da internet, né? Eu só espero que agora a minha filha, viu, Tônia, está lá no Havaí nesse momento. Ô, Carla, sintoniza aí no Havaí para dizer que nós estamos pegando no Havaí também, do outro lado do globo terrestre aí. Tá ela e o Henrique lá, um abraço, que chegaram ontem lá, que sejam felizes nesses dias que vão passar um local tão distante aí, realmente, que muita gente sonha em conhecer, né? Eu não tenho muita curiosidade, não, falar a verdade, de conhecer o Havaí, viu? Tem muita gente que tem, como o meu amigo Robson, que me falou hoje de manhã, que um dos sonhos dele é conhecer esse local, e realmente deve ser um local bonito, principalmente para quem gosta de surfar, que gosta de mergulhar e outras cositas más. Um abraço para todo mundo que gosta de mergulhar, né? E realmente é um esporte interessante. Nós vamos agora a Brasília. A Rádio EBC, a empresa EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, está fazendo uma retrospectiva de alguns fatos interessantes durante o ano 2016. Foi conturbado na política, foi um ano difícil, né? Na questão da economia do Brasil. Todos os municípios foram muito afetados. Sem dúvida, a Operação Lava Jato teve um lado com a argumentação de que está combatendo a corrupção, que é necessário realmente, acabou colaborando com a queda do PIB, porque houve um desmonte, na verdade, das grandes empreiteiras nacionais que trabalhavam na infraestrutura do Brasil. Realmente uma preocupação muito grande, e praticamente essas empresas hoje estão só se defendendo na justiça, cometeram os erros bastante complicados, né? A questão do pagamento de propina, mas eu acho que os diretores deveriam ser penalizados,
deveria haver uma preservação da capacidade funcional dessas empresas para que o Brasil não caísse num desemprego como realmente tem acontecido. Então, dessa maneira, a retrospectiva, nesse ano conturbado de 2016, nós vamos mostrar aqui justamente a atuação de Eduardo Cunha, que hoje está preso, e de Renan Calheiros, que tem aí 12 processos contra ele. Vamos, então, à retrospectiva da EBC com relação à atuação desses dois parlamentares. 2016 foi marcado por um personagem polêmico, Eduardo Cunha. Na presidência da Câmara dos Deputados, logo travou uma queda de braço com o Palácio do Planalto e colocou em votação projetos que não eram de interesse do governo, as chamadas pautas-bomba. Ao mesmo tempo, lutava para se manter no cargo e começava um embate com o Supremo Tribunal Federal. No Conselho de Ética, um processo que foi o mais longo da história do colegiado, 11 meses, ou mais de 330 dias. Foram várias reviravoltas, manobras regimentais e questionamentos à Comissão de Constituição e Justiça. Eduardo Cunha afirmou mais de uma vez que era inocente e que não renunciaria ao mandato. Mas foi o Supremo quem determinou o afastamento de Cunha da presidência da Casa. O argumento, o de que ele estaria interferindo na Lava Jato, operação da qual é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por ter mantido contas secretas na Suíça. Em maio, o primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, assume o comando da Casa. Os colegas parlamentares não reconhecem a sua legitimidade. Alegam que ele seria uma espécie de marionete de Eduardo Cunha. A pressão aumenta e Maranhão chega a ser vaiado em plenário. Nada haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. No dia 7 de julho, os boatos se confirmam e Cunha renuncia. Garantiu inocência e diz que havia uma orquestração contra ele por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e chorou ao falar da família. Quero agradecer especialmente a minha família. Que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Usam a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Depois de novas eleições, Rodrigo Maia, do Democratas, assumiu o comando da Casa. No Senado, o embate entre Renan Calheiros e o STF marcou nesse segundo semestre uma crise entre legislativo e judiciário. Renan se torna réu pelo crime de peculato. Dias depois, uma liminar do ministro Marco Aurélio determina a saída dele da presidência da Casa. Depois de mais de 4 horas de espera, o oficial de justiça deixa o Senado sem que Renan tenha assinado a notificação. Pelo contrário, apresentou um documento dizendo que a mesa havia entendido que ele não deveria assinar o documento até que o plenário da Suprema Corte decidisse definitivamente o assunto. No dia seguinte, o STF resolveu mantê-lo na presidência da Casa. Mesmo tendo se negado a cumprir a decisão liminar no dia anterior, Renan, dessa vez, foi taxativo. A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Como resposta, Renan Calheiros prometeu colocar em votação projetos como que aumenta a pena para autoridades que cometerem abusos, projeto criticado por juízes e magistrados. Pressionado, acabou retirando a proposta de pauta e encaminhando para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou a Priscila Mazenotti e essa foi uma das coberturas que marcaram 2016. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. Obrigado a Fernanda Marques Cabreira, que também entrou na nossa página, a Nilza dos Santos, que mandou um abraço para o Rogério Correia. Ô, Rogério Correia aí, Cotia, está nos escutando? A Nilza está mandando um abraço para você, tua fã, hein? E a Marisa Pires Novaes-Dick, que também entrou na nossa página. Obrigado aí pela audiência constante, a audiência de sempre da Marisa, a pessoa que acompanha a programação da cidadania com muita frequência. Eu queria estava dando uma olhadinha aqui numa matéria que eu achei curiosa,
Tem uma cidade no Amazonas, só dar uma olhadinha no nome da cidade, que o prefeito é índio, viu, Titonelli? E a maioria dos vereadores também índios. Olha que beleza. A cidade mais indígena do Brasil é também a que mais elegeu políticos de origem indígena nas últimas eleições municipais. Chama-se São Gabriel da Cachoeira. Tem 92% do seu território classificado como terras indígenas. 76,6% da população é autodeclarada indígena, pertencente a 23 etnias. Elegeu em outubro, nesse outubro último, 7 vereadores e um prefeito provenientes dos povos nativos da região. A partir de 1º de janeiro, o município será comandado pelo índio tariano Clóvis Moreira Saldanha, de 44 anos, conhecido na região como Clóvis Curubão. Ele terá, pelo Partido dos Trabalhadores, sua primeira experiência na política. E esse é um mandato também contará com uma bancada indígena. 7 dos 13 vereadores são índios. 2 deles são do Partido dos Trabalhadores, 3 na coligação PSL, PMN, PV, PPS, PP, e outros 2 da chapa PR, DEM e PMB. Tá aí, curiosidades à parte. Tem uma outra informação que eu achei interessante aqui nessa matéria. Junto ao português, sim, ele tem 3 idiomas, né? Lá falados naquele município, que é o português, o Nhengatu, o tucano, idioma, hein? E o baniúa. São 3, além do português, tem os 3 idiomas oficiais. Nhengatu, tucano e baniúa são os idiomas falados lá além do português. Curioso, hein? Isso lá no Amazonas, repito, São Gabriel da Cachoeira. Pois é, curiosidades à parte aí, é bastante interessante a gente divulgar isso. Tem mais algumas matérias do site UOL e também do Jornal Estado de São Paulo. 12 estados prevêem fechar 2017 com rombo nas contas e Temer, segundo a UOL, vai sancionar a renegociação e vetará artigos sobre estados mais endividados. 11 estados e do Distrito Federal, projeto 2017 com rombo nas contas. Com relação à morte do ambulante, no UOL tem aí a fala de um dos presos, o Ricardo Martins, que foi preso em Itupeva, perto de Campinas, disse que está arrependido e falou, não sou mal, é o que ele disse, viu, Titonelli? Não sou mal, estou arrependido do que fiz. Polícia está perto de prender o primo, que está foragido. Socorro ambulante, isso é um absurdo, demorou 1 hora. Incrível, seguranças estavam fazendo ronda em outras estações do metrô e naquele momento não tinha segurança no metrô, porque certamente a empresa contratada estava dando prioridade para outras estações. Obrigado a Lúcia Brandão, também ex-colaborador aqui da rádio, também está sintonizada na gente aí no Facebook. Tem mais informações aqui. Advogados brasileiros atuam em rede internacional contra fraudes e cobram 16,5 milhões com relação a essa rede internacional contra fraudes, né? São informações aí do site UOL. Gilberto Gil decide processar autor de comentário racista na internet. Tá certo, tem mais que processar mesmo. Vamos ver o que foi falado aí do nosso querido Gilberto Gil, que anda bem dodói, né? Ele está com uma insuficiência renal, estava internado até recentemente. Gilberto Gil conseguiu derrubar na justiça publicação do site Pensa Brasil, notícia falsa em que o cantor chamaria Sérgio Moro de juizinho fajuto. A notícia foi retirada do ar por força de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio, mas a publicação no Facebook continuava sendo exibida na manhã desta quarta-feira. Segundo a advogada Letícia Provedel, que representa Gil, o post deve ser retirado no máximo até quinta-feira. Segundo Letícia, trata-se de uma reincidência. Não é a primeira vez que notificamos o site do Facebook que é tendencioso. Ele não tem sede nem responsável legal, que é um absurdo, né? A falsa notícia foi compartilhada e rendeu comentários ofensivos ao Gilberto Gil. Um deles chamou Gil de macaco, FDP, viu? Ah, que absurdo, né? O Facebook dá margem a esses comentários absurdos aí,
e não só esse, como muitos outros, né? De acordo com advogados, estão sendo levantados os dados para identificar o autor desse comentário, que o cantor estuda processar. Preta Gil já entrou na justiça contra o comentário racista. Esse ano, o Bruno Galhaço também. E diz que o Gil vai entrar, e tem que entrar mesmo, porque não pode fazer esse tipo de comentário. Aqui em Avaré também teve, né, uma jornalista que fez comentários aí inadequados aos vereadores e foi processada. E teve que pagar, aí, como não vai para a cadeia, né, teve que pagar, sim, cestas básicas, porque não deveria ter feito o comentário que fez da maneira como fez. Só queria também dar um destaque aqui para as perdas que nós tivemos esse ano, foram grandes perdas, né? Tem uma matéria aqui do site UOL que mostra aí a perda do tricampeão mundial, Muhammad Ali, que foi uma lenda no boxe, medalhista de ouro também, foi uma das perdas, morreu em 3 de junho de 2016, lá em Phoenix. Teve também a perda do Jabas Passarinho, que foi ministro na época da ditadura, do Hélio Garcia, que foi também político, foi governador de Minas, do escultor e desenhista Tunga. Também teve Thomas Skidmore, que era brasilianista, foi também outra perda. Vamos pegar aqui as pessoas mais conhecidas. O Rubem Aguirre, que era do Chaves, que era o professor Girafales. Quanta gente, hein? Vamos em frente, os mais conhecidos são muitos aqui. O Caçapava, que foi jogador do Corinthians, do Internacional, principalmente do Internacional, que fez um grande nome. O Bud Spencer, viu? O ator que trabalhava naqueles western macarrônico, ao lado do Terence Hill, né? Lembra do Bud Spencer? Eu lembro bem dele também. Vamos ver quem mais que morreu, tem outros aqui menos conhecidos. Consuelo de Castro, dramaturga, também faleceu em 30 de junho. Nossa, é muita gente, hein? Pensei que era menos. O Guilherme Caran, que morreu vítima de uma doença rara, né? Tem o Fidel Castro, também é uma perda sentida, faleceu recentemente. O Héctor Babenco, cineasta argentino, que fez carreira aqui no Brasil. Ele aqui era hoje, que chegou a fazer o Globo Repórter, Jornal Nacional. Sérgio Machado também, Mestre Ananias. Vamos em frente, quanta gente, pensei que era pouca, viu? Tem mais Vanderly, cantor mineiro, o Ivo Pitangui, cirurgião plástico, também foi uma perda que nós tivemos este ano. A Elke Maravilha, o João Avelange. Tem saudade do João Avelange, Tanelli? O Toots Tillmans, que é um grande gaitista, perdemos também. O Geneton Andrade, né? Deixa eu pegar o nome certinho dele. Geneton Moraes Neto, um jornalista reconhecido aí. O Goulart de Andrade, saudade do Goulart de Andrade. Gene Wilder também faleceu em 2016. Só estou falando dos mais conhecidos. O Domingos Montanher, que é um artista da Globo que morreu afogado. O Peninha morreu também, Antônio, sabia? Peninha, percussionista, não, é outro Peninha, do grupo Barão Vermelho, faleceu aos 66 anos em setembro. Carmen Silva, cantora, não sabia que ela tinha falecido. Shimon Peres, Dario Fo, dramaturgo, escritor. Flávio Gicovati, psicanalista. Vamos mais aqui, dando uma olhadinha. Estou pulando os menos conhecidos, só me referindo aos mais conhecidos. Carlos Alberto Torres, jogador da seleção brasileira, campeão em 1970. O Robert Vaughn, que trabalhou aí numa série, né, que ficou bastante conhecida, o agente da Uncle, também faleceu em 2016. E assim por diante, né? Temos aí o Fidel Castro, que eu já citei, né, que morreu aos 90 anos de idade, em 25 de novembro de 2016. Ele tinha 32 anos, quando entrou triunfante em Havana, em 59, para derrubar o ditador Fulgêncio Batista. O líder cubano derrotou conspirações apoiadas pelos Estados Unidos e enviou 386 mil concidadãos para lutar em Angola, Etiópia, Congo, Argélia e Síria. Ao longo de 40 anos, ele escapou de 634 tentativas de assassinato. Puxa vida, hein? Chegou aos 90 anos de idade. Teve a tragédia da Chapecoense, a morte de Ferreira Goulart também,
enfim, são todos aí as pessoas que nós perdemos, e por isso que muita gente fala que 2016, além de outros problemas, tem que terminar logo, né? Porque realmente muita gente importante faleceu nesse ano. Vamos então a mais uma matéria nacional informando o acordo de cessar, o plano de cessar fogo lá na Síria, Turquia e Rússia dizem que tem o plano. Vamos lá então. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Turquia e Rússia anunciam um plano para cessar fogo na Síria. Fãs lamentam a morte de Carrie Fisher. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Entra em vigor hoje à meia-noite um acordo entre a Turquia e a Rússia para estender o plano de cessar-fogo de Alepo para toda a Síria. Mais 22 civis morreram no país em bombardeios nessa manhã. Os detalhes com Daniela Franco, da Rádio França Internacional. O plano tem como objetivo estender o cessar-fogo instaurado em Alepo para todo o país, mas exclui os grupos terroristas. Se obtiver sucesso, o acordo servirá de base para as negociações políticas entre o regime sírio e a oposição, que Moscou e Ankara desejam organizar em Astana, capital do Cazaquistão. Também na Síria, pelo menos 22 civis, entre eles 10 crianças, morreram nesta manhã em bombardeios na cidade de Rojna, na província de Deir ez-Zor, no leste do país, a única província na Síria que ainda segue quase totalmente nas mãos do grupo Estado Islâmico. Os bombardeios não foram reivindicados, mas o local é frequentemente visado pela coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, que combatem os jihadistas na Síria e no Iraque. Agora é lei. Comerciantes estão autorizados a cobrar preços diferentes para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. Com isso, o consumidor poderá pagar mais barato se pagar à vista. O entendimento do governo é de que a prática já vinha sendo realizada nos comércios do país, mas está agora regulamentada. Por se tratar de uma medida provisória, ainda poderá ser alterada pelo Congresso. Fãs do mundo inteiro lamentaram a morte da atriz Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia. O assunto chegou a ser trending topics no Twitter e em outras redes sociais. Ela morreu nesta terça-feira, depois de 5 dias internada. No último dia 23, sofreu uma parada cardíaca durante um voo entre Londres e Los Angeles e chegou a receber os primeiros atendimentos médicos ainda durante a viagem. A atriz também foi conhecida por ser ativista e falar abertamente sobre transtornos mentais, inclusive os dela, e nunca escondeu a batalha pessoal que enfrentou contra as drogas e o álcool. Mas foi pela personagem que usava um penteado característico, os coques laterais, que Carrie Fisher foi imitada e idolatrada desde o primeiro filme da saga Star Wars, O Guerra nas Estrelas, em 1977. Filha de Darth Vader e irmã de Luke Skywalker e apaixonada pelo piloto Han Solo, a princesa Leia Organa era uma das líderes da Aliança Rebelde, que lutava contra as forças do Império. A princesa Leia, ou melhor, Carrie Fisher, tinha 60 anos. A última atuação dela na saga foi no filme O Despertar da Força, em 2015. Que a força esteja com você. Edição Priscila Mazenotti, apresentação de Wilson Santa Fé, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 14h13, a Lúcia Brandão ficou assustada aí com as perdas que eu falei das pessoas que morreram. Realmente eu também, algumas aí eu realmente nem sabia. Um abraço a todos os amigos que nos acompanharam. Eu vou anunciar aqui a história hoje, 79 anos da morte de Maurice Ravel, autor do Bolero de Ravel, tão conhecido. Uma boa tarde a todos. Amanhã a gente volta. Até lá. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos.
Há 79 anos morria em Paris Joseph Maurice Ravel, compositor e pianista francês, conhecido por suas composições para piano e orquestra. Sua principal obra, Bolero, é ainda hoje a composição mais tocada no mundo. Ravel nasceu em Cibourg, interior da França. O pai, um engenheiro mecânico, logo após o nascimento do filho, se mudou com a família para Paris. Desde cedo, o menino demonstrava facilidades para a música. Ele começou aos 7 anos os estudos de piano. Em 1889, ingressou no Conservatório de Paris. Não demorou muito tempo, começou a compor. O pianista foi influenciado por compositores como Claude Debussy, Mozart, Liszt e Strauss, mas logo encontrou seu próprio estilo, marcado pelo impressionismo. Uma de suas obras mais conhecidas, Parvana para uma infanta defunta, foi composta em 1901. Ravel concorreu ao Prêmio de Roma por 4 vezes. Como não se submeteu às regras do conservatório, nunca foi premiado, o que provocou um escândalo público e a mudança na direção da escola. Em 1911, fundou a Sociedade Musical Independente, em oposição à Sociedade Nacional de Música. Ainda nesse episódio, o compositor entrou em um período de grande criação. Produziu obras como L'Air Espagnole e Rhapsodie Espagnole, importantes peças para piano, e o balé Daphnis et Chloé para o balé russo em 1912. Em 1928, compôs Bolero, música que o tornou famoso mundialmente. A composição foi encomendada pela bailarina Ida Rubinstein e estreou na Ópera de Paris naquele mesmo ano. Ravel morreu em 1932 em consequência de uma doença cerebral agravada por um acidente de táxi. Ele perdeu parte da sua capacidade de compor, mas sua inteligência sempre se manteve intacta. História hoje, apresentação Márcia Dias. Uma produção. Obrigado a todos os amigos, amigas do Face. Até amanhã, ok? Encerra-se a nossa transmissão, mas amanhã às 13 horas estaremos de volta, tanto na rádio quanto na rede social Facebook. Abraço a todos e todas as pessoas que estão conosco. Muito obrigado pela companhia.